Então, nesses 37 anos da trajetória do João Domingos Advogados, nós temos muita história, muitos casos positivos, algumas derrotas que a atuação no judiciário ela envolve esse aspecto também. Nós não temos o controle final das decisões, mas é gratificante a gente relembrar que nesse tempo nós tivemos vitórias fantásticas para produtores rurais, para empresários, né? Isso é muito bom para o escritório e nos motiva a equipe atual, né, seguir nessa dedicação total que está existindo, né? E eu gosto muito de relembrar um caso que marca a nossa forma de atuar no processo e como é gratificante quando nós trazemos um resultado satisfatório para o nosso cliente, inclusive com repercussão na esfera familiar, né? Então isso é muito bom. Eu gosto muito de estar relembrando uma questão de uma agropecuária nos anos 2000, que foi um caso assim emblemático para a época. Eu gosto muito de estar contando isso, até para alguns clientes, às vezes que chegam aqui numa situação depressiva, triste, sem rumo, sem perspectiva de superar um quadro de execuções que muitas vezes os valores que ali estão sendo cobrados naquele quadro superem muito o patrimônio que ele tem, né? Supera o passivo, supera o ativo. Então eu gosto de relembrar esse caso. Isso aconteceu nos anos 2000, 2001, não me relembro bem o exato ano, quando me procuraram no meu escritório para me atender um senhor, um produtor rural, que tinha um quadro de dívida nessa situação, que o patrimônio dele não era suficiente para estar pagando as dívidas e isso interferiu na vida familiar dele. Então, o que me contou desse senhor, já com 73 ou 74 anos na época, que então, quando ele se desesperou, não vendo possibilidade e perspectiva de pagar daquelas dívidas que ele contraiu. Então, qual foi o desespero e aonde ele chegou? Ele tomou uma decisão de assassinar a esposa dele e suicidar logo em seguida. Tudo em função de dívidas que ele tinha com o banco, com agiotas e tudo mais. E então me chamaram para me até lá na fazenda dele para tentar ajudá-lo. Então, quando eu fui à distância, a pessoa que me levou parou o carro debaixo de uma árvore à distância e falou: o senhor Mário é aquele que está sentado lá naquele banquinho lá. Então, eu cheguei àquele cenário de tristeza, de abandono, energia cortada, a mulher já tinha ido embora, não tinha vaqueiro. E o que foi a história dele? Na verdade, ele tentou matar a esposa com a espingarda, o tiro não saiu, a esposa gritou para o vaqueiro, a mulher foi, socorreu, e a partir daí a esposa dele abandonou ele. O vaqueiro também não quis ficar mais naquela fazenda em função do desequilíbrio que ele mostrou e da insegurança que causou também naqueles funcionários. Então ele ficou nessa situação abandonada, a energia já estava cortada, um credor já tinha removido a caminhoneta dele. Enfim, várias execuções ajuizadas, outras para ajuizar, e então esse foi o quadro, porque quando eu cheguei lá na fazenda dele, foi isso que me contou e aquilo que eu sabia. Então eu cheguei e eu dirigi até ele achou estranho, me perguntou quem eu era, eu me identifiquei, contei que eu era advogado e que eu estava ali por sugestão de pessoas amigas com a finalidade de ajudá-lo, de mudar a história dele. Então o primeiro fato, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: senhor Mário, o senhor crê em Deus? E ele pensou, olhou em mim e mostrou no banco que ele estava, ele tirou uma Bíblia velha, tirou e mostrou a Bíblia. Falou: eu creio, está aqui a Bíblia. Eu falei: então eu estou vindo aqui em nome de Deus, para que eu seja instrumento desse Deus e venha ajudá-lo nessa situação que o senhor está. Eu quero participar desse desafio para a gente mudar a história do senhor. E ele aceitou, nós conversamos, ele foi lá dentro do quarto, com lanterna, estava escuro, para pegar os documentos e que ele teria de cópia de petições, de citações que tinha, de processos. Enfim, então eu comecei esse trabalho para ele. O primeiro trabalho que nós fizemos, a defesa foi reaver a caminhoneta dele. Nós conseguimos, dentro de 15, 20 dias, entrei com a medida, conseguiu reaver o uso desse veículo dele. E aí nós trabalhamos por uns 3 ou 4 anos, e foi assim com grandes resultados, extinguir nação por prescrições, outras por agiotagem, enfim. E a questão do senhor Mário na época, o patrimônio dele não era suficiente para pagar 10% da dívida. Isso que existia, eram dívidas bancárias, particulares,
E ele tinha uma dívida muito grande com a agiota e tinha também com o Banco Bradesco. Nós fomos acertando, resolvendo todas as ações e restaram essas duas dívidas que no Banco Bradesco tinha a hipoteca que absorvia por completo o patrimônio dele. E nós conseguimos uma defesa em face da nulidade do título, que quando o banco viu que o processo seria extinto, sem julgamento de mérito, por falta de requisito, nós conseguimos fazer um acordo com o banco por valor muito pequeno, com a agiota também. Nós instauramos um processo criminal contra essa agiota, onde foi possível apurar que havia uma cobrança ilícita de juros e esse agiota, ele recuou, não propôs a ação de execução, aguardando o desfecho da ação declaratória que nós tínhamos entrado, e essa declaratória declarou a nulidade do título em função da cobrança ilegítima que havia em função da agiotagem. O Somário acabou por vender o imóvel dele por um valor muito alto, o comprador adiantou o dinheiro para fazer o pagamento do Banco Bradesco, e ao final ele saiu com todas as dívidas pagas, o capital que sobrou para ele comprou vários apartamentos, uma casa em Centralina, comprou uma caminhoneta nova. Isso é muito gratificante porque no primeiro dia, quando eu estive com o Somário na fazenda, depois de tudo isso que ele verificou que eu estaria ali com o propósito de ajudá-lo, que ele entregou esses documentos, naquele primeiro dia ele me abraçou e chorou muito. Mas o choro dele ali era um choro ainda de dor, um choro de quem estava sem perspectiva de vencer nessa vida, vencer pelo lado financeiro. Ali tudo abalava ele, porque ele tinha perdido a companheira dele, que tinha abandonado em função daquela tentativa que ele tinha feito. E então era aquele quadro ali que ele não tinha esperança, não tinha nada, né? Então foi um abraço ali, ele chorou, eu chorei inclusive, me condoeu toda aquela situação dele. Mas o final foi maravilhoso, porque quando terminou e ele pagou tudo que ele resolveu, ele recompôs e tudo, e aí passa certo tempo, eu estou passando pela BR-153, eu encontro com ele num posto de gasolina, e eu não tinha visto ele, e ele me abraçou e começou a chorar, e relembrar daquele tempo, e eu chorei juntamente com ele. Então foram dois choros, aquele primeiro de dor, de angústia, de falta de perspectiva de superar as dificuldades, os problemas que tinha, e aquele de vitória, aquele de superação. E aí nesse dia, nesse posto, nós choramos junto, e ele falou, eu moro aqui, segunda rua abaixo desse posto. Falou, a Terezinha quer te ver, a Terezinha é a esposa dele, e eu fui até lá, ela alegre, aquela que tinha ido embora, já retomada no lar, e nós sentamos e ele falou, doutor João, eu não consigo entender o que Deus fez na obra, o senhor foi instrumento dessa obra na minha vida, porque minhas dívidas superavam muito o valor do meu imóvel, eu acabei por resolver todos os problemas que tinha, e meu imóvel sobrou quase que integral, e hoje eu tenho vários apartamentos em Uberlândia, locação, essa casa aqui, caminhoneta, minha companheira está daqui, e nós estamos aqui. Vamos primeiramente confiar em Deus, que Ele nos usa para que sejamos instrumentos da vontade dEle, para que nós possamos fazer esse bom trabalho em prol dos produtores rurais, dos empresários, nessa área da execução, né? Que foram inúmeros, foram dezenas de produtores rurais, situações idênticas a essa, que nós saímos de um ponto e colocamos ele em ponto diferente. Alguns empresários também, ao final apurar esse antes e apurar esse depois. Um antes de derrota, de falta de perspectiva, de falta de esperança, para um depois de vitória, de superação, né, de toda essa situação. Isso é fantástico, isso é motivante e eu dou glória a Deus por isso. Eu sou muito feliz por hoje eu ser o master desse escritório, já com quase 40 anos de atuação da advocacia nessa área de defesa para produtores, né, em relação a execuções bancárias e particulares, de agiota, né? Isso é muito bom.